Olá, estamos novamente ao vivo. Gente, vai ser um prazer trocar um pouquinho, pelo menos expor um pouquinho. Acaba sendo para mim um dos pequenos problemas dessas lives. Eu gosto da troca. Eu recebo algumas mensagens, informações, perguntas aqui pelas mensagens e já fico feliz com isso. Mas, sei lá, parece que é diferente a sensação quando a gente tem uma sala cheia, né? Então, boa noite aí para quem for chegando. Se você estiver depois assistindo de manhã ou de tarde, eu espero que seu dia seja bom. E que um pouquinho do que eu vou trazer aqui agora, de alguma maneira, acrescente, some, faça você ter alguns insights, algumas reflexões com relação ao comportamento de seu ou de sua adolescente, referente às altas habilidades. Vou falar um pouquinho aqui, então, de algumas coisas. Parece que eu travei, foi o pensamento mesmo, tá? Ele pausou aqui, então, quando você estiver vendo depois, parecer que foi a conexão mesmo, foi não. Foi o cansaço do momento. Apesar de ser cansativo, é sempre muito prazeroso compartilhar. Então, espero que você aproveite. Como eu já tinha falado na semana passada, a gente vai ter uma série de lives semanais, toda sexta-feira à noite. Hoje a gente está testando um horário diferente, vamos ver como é que vai ficar. Mas a ideia é que a gente não estenda muito além de 45 minutos. Então até 9h30 a gente está encerrando, está concluindo. Cada semana a gente vai trazer algumas... Boa noite. Cada semana a gente vai trazer alguns temas em alguns momentos específicos, em alguns momentos mais genéricos, mas toda semana a gente vai vir aqui compartilhar um pouquinho. Já aproveito para falar que na live do dia 1º de abril a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas. A gente vai abrir uma caixinha aí ao longo da semana para vocês poderem mandar perguntas, esclarecimentos, dúvidas, histórias. Vai ser um momento então da gente compartilhar um pouquinho da vida de vocês e juntos tomar algumas reflexões, trocar algumas ideias ou esclarecer algumas dúvidas caso elas hajam, né? Elas estejam presentes. O que a gente tem para falar hoje então? Vamos falar um pouquinho de comportamento. Comportamento de adolescentes e vou fazer alguns comparativos relacionados a adolescentes com indicativos de superdotação. Eu sempre gosto de reforçar que quando a gente fala em características ou comportamentos de superdotação, eles trazem uma intensidade maior nesse mundo interno do jovem ou da jovem. A adolescência por si só, ela já é uma fase intensa, ela já é uma fase de descobertas, ela já é uma fase de mudanças, ela já é uma fase de curiosidades, ela já é uma fase de demandas e choques internos e externos. E, naturalmente, dentro daqueles jovens, daqueles universos da superdotação, isso fica ainda mais intenso. Isso fica ainda mais marcante, ainda mais significativo. Então, a fala de hoje, ela vai ser bem genérica com relação a comportamentos no aspecto geral. Não vai ser adentrando teorias de altas habilidades, como a de Renzulli, que fala em comportamento de superdotação. Então, a gente vai falar de comportamentos sociais, comportamentos emocionais, comportamentos dentro da família, toda essa relação de um ser biopsicossocial, como todo ser humano, mas que nessa fase aí, especificamente da adolescência, está passando por uma fase de transição, por uma fase de descobertas, de curiosidades, de interesses. Obrigado aí pelos coraçõezinhos. O que é comportamento? Dentro da psicologia, a gente tem algumas vertentes, algumas explicações e algumas colocações, mas o comportamento seriam as formas com o qual a gente interage
e responde com o meio e ao meio. A gente vai ter uma relação de como eu recebo o meio externo, as pessoas que me cercam, as questões sociais, ambientais, as questões escolares, e dentro da superdotação a gente vai ter uma tentativa de adequação, de adaptação desses comportamentos de maneira até mais intensa. A gente se comporta muitas vezes de uma maneira dentro de casa, dentro da família, por questões já histórico-familiares, perfis da família, classes sociais e econômicas diferenciadas, mas a gente não se comporta da mesma forma em ambientes mais leves de descontração com amigos. E é natural a gente já ter essa percepção que dentro de um universo de adolescentes, essas manifestações comportamentais elas vão se tornar mais intensas e significativas nessa fase do que elas o são na infância ou serão na fase adulta. Eu sempre gosto de fazer uma contextualização desse processo de evolução biológica, social, dessas criaturinhas saindo da infância e entrando na adolescência, porque quando a gente é criança, a gente se comporta de maneira muito repetitiva. É uma fase na qual os neurônios espelhos eles estão buscando cada vez mais comportamentos externos, trejeitos, gostos, seja dos pais, seja dos coleguinhas, seja da influência da televisão, mas na infância a criança ela está repetindo comportamentos. E essa é uma fase muito significativa, essa é uma fase muito marcante para trazer uma série de impressões, uma série de memórias, uma série de questões que vão influenciar na adolescência e na fase adulta. Isso é natural, eu acredito que vocês já perceberam isso. Mas quando a gente chega na adolescência, a gente tem uma mudança bem significativa nessa relação de repetição. Eles vão buscar, sim, se encaixar, pertencer e repetir, mas não aqueles modelos que para eles eram mais significativos na infância, que geralmente é um pai, é uma mãe, é um irmão mais velho, é alguém de referência ou de similaridade do convívio dos pais. A criança ela tem um vínculo muito maior de dependência. Naturalmente, ela tende a frequentar os ambientes que o pai e a mãe frequentam, os ambientes ao qual são levados, ficam lá na companhia do pai e da mãe, geralmente um ambiente muito mais controlado, muito mais vigiado, e isso faz com que o comportamento da criança acabe sendo muitas vezes mais tolhido, mais limitado, e quando ele já tem uma tendência mais extrovertida, mais criativa, mais questionadora, que é uma característica comum comportamental da infância, por questões sociais ou por questões de cansaço parental, a gente tende a silenciar, a calar, a ir podando esse comportamento. Essa poda de características, de comportamentos, de questionamentos, de criatividade, de experimentação, ela acaba servindo de influência na adolescência para manutenção e uma repetição de comportamentos que já foram desenvolvidos na infância, mas ela tende também a trazer muitas vezes um rompimento, uma experimentação bem diferente dos padrões que ele teve na infância e muitas vezes até dos padrões familiares, e esse rompimento com o comportamento que ele tinha na infância e agora ele passa a ter na adolescência, muitas vezes é o que choca, é o que impacta, é o que gera muitas vezes uma sensação de incompreensão da família. E é um mecanismo comum. Eu tenho uma busca pela experimentação para eu poder formar a minha identidade e começar a direcionar melhor qual vai ser o meu perfil e meu comportamento. Na adolescência, vai ser muito mais comum a gente colocar máscaras comportamentais de acordo com o ambiente em que a gente frequenta. Dentro da família, dentro da escola,
dentro de um ambiente religioso, ao qual o adolescente muitas vezes ainda é obrigado a participar, caso ele não tenha interesse, não seja de sua afinidade, mas a família enxerga ainda como algo importante e necessário. E essas máscaras comportamentais, elas vão moldando naturalmente a vida adulta. Mas quando a gente pega, entrando agora um pouquinho na superdotação, quando a gente pega agora um cérebro neuroatípico, que tem uma velocidade de processamento diferente, uma capacidade de armazenamento diferente, uma série de interações neurológicas e celulares diferentes, a gente tem aí um serzinho, uma criaturinha capaz de se adequar muito mais rapidamente e trocar muito mais rapidamente também essas máscaras comportamentais do que um adolescente neurotípico. Sabemos que na adolescência, que é uma fase marcada pela intensidade, essa mudança de máscaras, de papéis e de comportamentos gera também para o adolescente uma série de incoerências, inconsistências e dúvidas com relação à sua própria identidade. É um momento onde ele está experimentando, conhecendo e experimentando, pelo menos, a sensação da sua sexualidade, das suas áreas de interesse, dos nichos que ele quer experimentar, as curiosidades que ele tem e quer testar. E aí ele vai ficar numa balança, numa disputa constante com relação aos valores que ele já foi recebendo na infância, que ele foi recebendo de sua família, do julgamento que a sociedade vai apresentar. E toda essa manifestação, essa interação, essas intersecções de dúvidas e questionamentos, quando a gente atrela a superdotação, a gente tem oscilações, às vezes, muito mais significativas, marcantes e até dolorosas do que dentro de um adolescente neurotípico. A adolescência de um superdotado ou de uma superdotada, principalmente, e aí entrando um pouquinho agora na teoria, quando a gente pensa em superdotação produtiva criativa, que aquele jovem está num desejo de experimentar muito mais, de romper com os padrões que a sociedade já trouxe ali como modelos de comportamento, acaba trazendo a ele uma sensação de inadequação, acaba gerando a ela uma sensação de não pertencimento e acaba trazendo um certo afastamento social. Eu sei que esse afastamento social, ele acontece muitas vezes independentemente do comportamento da superdotação em si. Hoje eu vou ficar bem atento com relação ao termo comportamento de superdotação para não gerar uma confusão com o tema desse bate-papo hoje, que é comportamento na adolescência. Mas então, quando a gente tem a superdotação na adolescência, essa busca por um nicho, por um meio de pertencimento, ele acaba sendo mais dificultoso. Vou entrar em alguns pontos, algumas histórias, alguns acontecimentos de atendimentos que a gente tem feito aqui pelo Vida e Superdotação. Uma jovem tem interesses específicos na área de K-pop, cultura oriental, e o meio escolar onde ela vive, os jovens com quem ela interage já tiveram, mas foi um interesse tão superficial e de conhecimento tão básico que foi o trazido pela moda cultural da sociedade, que hoje ela sabe muito da cultura oriental, sabe muito dos interesses das músicas, dos gostos, da moda, que estão lá presentes na atualidade na Coreia, mas que não estão mais presentes de maneira tão intensa na nossa cultura aqui ocidental. E ela perdeu o elo que ela tinha em comum de conversa, de assuntos e de conexão. Ela não tem interesse ainda com relação a uma vida amorosa. E as amigas já têm. Então, apesar de participar dos assuntos, nisso não participa com profundidade. E isso vai trazendo dificuldades, como acabaram de colocar aí no comentário, vai gerando e trazendo dificuldades de encontrar um grupo de pertencimento, uma tribo, um ambiente onde o seu comportamento natural, onde os seus interesses já naturais podem se manifestar.
E aí eu já vou começar a entrar num ponto que traz problemas, muitas vezes emocionais. Boa noite, bem-vinda. Que traz muitas vezes problemas emocionais, comportamentais, dentro da adolescência de adolescentes superdotados. Por não conseguir encontrar a minha tribo, meu grupo de interesse ou de profundidade de interesse, o adolescente tenta se encaixar, tenta se moldar, tenta pertencer, mas para isso ela vai ter que mudar suas áreas de interesse. Vai ter que fingir áreas de interesse. Vai ter que fazer de conta que aquilo ali para ela é legal. Vai acabar buscando informações, buscando conhecimento, pela facilidade muitas vezes de aprendizado. Vai até interagir bem socialmente naquele assunto, mas não vai estar feliz, não vai estar pleno, não vai estar se sentindo acolhido. Às vezes, quando eu tenho dentro desse universo uma criaturinha que já está bem resolvida, que já sabe o que gosta, já sabe o que quer, já sabe ao que quer se sujeitar e ao que não quer, pela seletividade de grupos, de assuntos, de ambientes, acaba apresentando um comportamento de isolamento social. E aí não é pela inabilidade, é pela seletividade social. E aí eu vou citar um outro exemplo. Uma outra jovem, isso faz uns anos, eu dava aula ainda no ensino regular. Hoje, para quem não sabe, eu faço atendimento dentro da sala de recursos de altas habilidades e superdotação aqui no Distrito Federal. Estou falando especificamente do DF, porque eu sei que tem pessoas assistindo de fora daqui de Brasília. Mas nessa época eu dava aula ainda no ensino regular. Estávamos na semana de jogos interclasse. É uma semana que dentro do ensino regular de uma escola pública aqui no Distrito Federal, geralmente ela é muito desejada, ela é requisitada, solicitada e ovacionada quando ela vai acontecer. Essa semana estava acontecendo, a galera toda socializando, rindo, brincando e interagindo, e uma jovem não queria sair de sala com seu livro, um livrinho assim dessa grossura, era um livro de ficção. Não me lembro agora que livro que era, mas era uma saga, estilo Harry Potter, ou Caçadores de Raios. Caçadores de Raios, não. Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Era algum livro desse estilo, desse padrão. E aí eu sempre fui muito comunicativo com os jovens. Eu sempre tive uma facilidade muito grande de conexão com adolescentes. Quem já me acompanha há um pouquinho de tempo sabe algumas coisas que eu passei na minha adolescência, e quando eu assumi a docência, eu assumi esse compromisso de tentar fazer diferente, e eu percebi que essa conexão, essa escuta ativa, esse afeto geravam uma grande diferença no rendimento da minha aula, das minhas aulas, até mesmo do conteúdo. Eu sou professor de biologia. E aí, nesse dia, eu me privei de ir para um momento social que para mim é sempre muito bom. Eu sou uma pessoa bem extrovertida, bem comunicativa, eu gosto de muvuca, de tumulto, de muita gente. Até falei aqui no comecinho dessa live que às vezes para mim é um pouco complicado essa interação apenas com uma tela, mas eu me privei de ir participar de uma atividade coletiva que estava rolando lá nos Jogos Interclasse para interagir com essa estudante. E aí fui puxar papo, primeiro sobre o livro, porque eu sei que várias pessoas já tinham abordado de maneira crítica, reclamando que ela não ia participar, que ela preferia o livro, que isso estava errado. Sempre aquele julgamento de um padrão comportamental ideal. Como se só existisse um padrão de comportamento dentro da espécie humana, e mais ainda dentro da adolescência, como se o adolescente bom fosse aquele que se comportasse de determinada forma. O adolescente ruim se comporta de outra forma. Então, eu já sabia que tinham abordado ela de maneira negativa, criticando essa postura que ela estava tomando. Eu simplesmente sentei ali do lado e falei, pô, que livro é esse? De que ele se trata? Entrando no universo daquela adolescente. E aí ela parou assim, fechou o livro, olhou para mim muito séria e falou, você está fazendo isso por interesse ou é só para passar o tempo, porque você também não quer ir para lá? Falei,
Tem diferença? Ela falou, tem. Porque se for por interesse, eu vou te contar sobre o livro. Se for só para passar o tempo, a gente conversa de outro assunto. Porque eu sei que o papo com você é interessante. O que eu não quero é ficar lá, naqueles bate-papos superficiais, sem graça e sem interesse. Aquele jogo competitivo que parece que o povo quer se matar para ganhar. Não me interessa. Então, se você, professor, quiser conversar de outra coisa, a gente conversa. Eu falei, pô, interessante. Eu tinha percebido em você essa abertura, mas eu não sabia ainda como ter essa abertura. Porque a gente percebe muitas vezes dentro da superdotação uma assincronia. E normalmente essa assincronia, para quem não sabe ainda o que é assincronia, nós temos várias áreas de desenvolvimento dentro do cérebro comportamental, sejam elas cognitivas, acadêmicas, intelectuais, emocionais, sociais. E quando a gente fala em assincronia na superdotação, a gente tem áreas que se desenvolvem muito mais do que outras. Então, às vezes, a gente tem o intelecto muito avantajado, mas a gente tem o emocional muito pouco desenvolvido, ou equivalente à sua faixa etária. Só que como o seu intelecto está mais desenvolvido, mais avançado, suas áreas de interesse estão acima da sua faixa etária, aí a gente quer comparar esse emocional com o intelectual que ela apresenta, que aquela pessoa apresenta. E aí, comparado ao seu desenvolvimento intelectual, ela está pouco desenvolvida emocionalmente. Mas comparado aos outros coleguinhas da mesma idade, 12, 13, 14, 15, 16 anos, o emocional está muito equivalente. Vai se frustrar, vai chorar, vai sofrer, vai sorrir, vai gritar, enfim. Mas quando a gente fala então de assincronia, a gente está comparando aquele indivíduo com ele mesmo. Então eu tenho pontos de desenvolvimento mais desenvolvidos do que outros, e essa assincronia ela costuma trazer divergências comportamentais ou sofrimentos comportamentais. Pois bem, ela tinha uma boa, então, percepção social, ela também muito comunicativa, adora falar, só que ela gosta de falar dos interesses dela. E aí, eu sei que a gente ficou bem 1h30 sentado no chão da sala, porque ela não estava sentada na cadeira, para ela a cadeira era desconfortável, sentado no chão da sala, de vez em quando sendo interrompido por um estudante ou outro que chegava lá e falava, Chico, por que você não está lá participando? Porque eu era conselheiro de uma sala, de uma turma, e o conselheiro acaba tendo um papel importante dentro desses jogos interclasse. Mas eu falava, daqui a pouco eu chego lá. E aí voltávamos a conversar. Falamos de várias coisas. Falamos de astronomia, de astrologia, de política, de estudos sociais, da área da sociologia. Inclusive, ela já está hoje dentro da UNB, está quase se formando dentro dessa área da sociologia. Mas era uma área que ela tinha muito interesse e não tinha com quem conversar. E o mais interessante é que eu falei, não tenho conhecimento profundo sobre a área, mas tenho muito interesse em aprender. Então, hoje, você vai ser minha professora. E como dentro desse universo adolescente, principalmente desse universo adolescente com superdotação, muitas das vezes eles estão precisando compartilhar um pouco do seu saber. Porque o adolescente, naturalmente, ele já tende a ser silenciado. Ele já tende a ser recriminado, excluído. A gente costuma escutar muito o termo aborrecente, como se ele vivesse aborrecido porque ele quer, ou ele vivesse intensamente porque ele quer, se irritando porque quer. E a gente, ao invés de acolher, a gente faz é afastar ainda mais com termos pejorativos, ofensivos e tudo mais. Mas, para fechar essa história dessa estudante, muitas das vezes, o que eles estão precisando para ter essa interação social é a escuta, é a receptividade do ouvinte, é o interesse real e verdadeiro no que se é falado. Aí agora voltando a falar um pouquinho dessa relação comportamental com a família. Por que muitas famílias acabam perdendo essa conexão de comunicação, de interação e de assuntos afins com seu adolescente ou sua adolescente? Mais ainda, dentro da superdotação. Quando a criança é pequena, bonitinha, fofinha, encantadora e está completamente dependente da gente, até por questão de valorização do nosso ego, a maioria dos pais e das mães ficam felizes com essa conexão, porque é uma conexão muito mais fácil, porque há ali uma relação de dependência.
Dependência afetiva, dependência de movimentação, de deslocamento e tudo mais. Quando eles vão entrando na adolescência, essa dependência vai reduzindo e a independência vai aumentando. A profundidade de interesse em determinadas áreas, que não são mais as áreas que você controla ou domina, quem está aqui desde o começo vai lembrar, eu falei que na infância, normalmente é os pais que controlam para onde a criança vai, o horário que a criança vai, as pessoas com quem a criança vai dividir o espaço, os assuntos, os interesses, porque são o nicho de pertencimento dos pais. Seja um grupo de amigos da igreja, seja o grupo do futebol, a família. Os grupos, normalmente quem gerenciam são os pais. Já na adolescência, a gente está entrando ali num universo mais independente de assuntos que vão ser de interesse dele ou dela. E aí, muitas vezes, os pais vão perdendo essa conexão. Jovens que vão ter uma boa habilidade de percepção e dessa interação com o pai e com a mãe, eles vão até botar a máscara de interação familiar. Mas alguns não conseguem fazer essa transição, porque essas máscaras comportamentais, às vezes elas não são fáceis de trocar. Ainda não tem a maturidade e a percepção de como se comportar em um determinado ambiente ou como se comportar em outro. Porque, como eu disse, o comportamento é a manifestação das nossas respostas a um ambiente externo. Como eu vou responder, como eu vou interagir, como eu vou socializar, como eu vou receber, como eu vou externar. Quando a gente pega adolescentes, então, com comportamento de superdotação, que são ainda mais intensos, que apresentam muitas vezes assincronias, que não têm uma boa inteligência emocional, que não conseguem perceber essas transições de ambientes, eles tendem muitas vezes a ser taxados de arrogantes, ou grosseiros, ou metidos, porque não conseguem gerir de maneira adequada seu tom de voz, as suas colocações, os seus assuntos. E tende a ser um comportamento até mais agressivo nas suas colocações, menos assertivo nas suas conversas, principalmente quando trata de assuntos que não são do seu interesse ou com pessoas que intelectualmente não estão dentro do que ele ou ela acaba julgando mais adequado. E essa manifestação muitas vezes mais intensa ou mais grosseira ou mais arrogante, ela tende a ser muito mais marcante na pré-adolescência, que é essa fase aí de transição da infância, do eu, bem egoísta ainda, bem voltada nos seus interesses, partindo para uma parte mais social, mais coletiva, mais ambiental, mais empática e traz dentro dessas assincronias, dentro dessas intensidades emocionais, intelectuais, uma dificuldade nessa gestão. Presencio isso muito comum e muito constante no atendimento coletivo, quando eu recebo jovens de 10, 11, 12 anos, que academicamente, intelectualmente ou assuntos nas suas áreas de interesse estão bem acima da sua idade cronológica, apresentam às vezes conhecimento de jovens de 14, 15, 16, 18, 20, 25 anos, às vezes mais conhecimento do que um adulto especialista na área, mas não tem ainda a maturidade emocional, cognitiva e neurológica para lidar com essas disparidades da transição da idade, dessa gestão comportamental social. Então, é fato que vários dos valores que a gente passa para a criança, que a família passa para a criança, que a escola passa para a criança, vão servir de base para a manifestação de seus comportamentos na adolescência. Mas, como eu disse para vocês há um tempo atrás, quem já estava aqui, acredito que ouviu e vai lembrar, mas na adolescência uma característica natural é a experimentação, é a negação de muitos dos valores que ele desenvolveu ali na infância, por um motivo até bem simples. A criança, ela toma o que pai e mãe, ou aquelas criaturas que eles idolatram, aplaudem e veem ali como muito superior, como uma verdade absoluta.
E essa verdade absoluta, em alguns momentos, vai ser confrontada com as verdades absolutas de outros jovens, com as verdades absolutas de outros contextos. E aí ele começa a descobrir que algo que o pai falou que ele tomava como uma verdade verdadeiríssima, não é. Algo que ele enxergava como um conhecimento gigantesco, não é. E aí, automaticamente, acaba rolando uma negação por um questionamento de outras informações ou outros valores que aquele adolescente tomava como verdade. E aí acaba rolando uma desconexão, acho que a palavra desconexão vai encaixar bem, com valores familiares, e aí é onde muitas vezes vem um rompimento ou vem uma experimentação, às vezes até de coisas que não são adequadas, uma entrada precoce na vida sexual, uma experimentação de entorpecentes, ou uma necessidade de aceitação e validação de um grupo, dentro de encontrar, pertencer, e acaba se distanciando cada vez mais de seus pais e de suas mães, que ao invés de acolher, vão confrontar. Vão reclamar porque não foi isso que ensinou, porque não foi assim que o pai e a mãe mostrou, e não é assim que tem que fazer. E esse distanciamento gera ainda mais desconexão, e essa desconexão gera ainda mais conexão com mundos externos, com referências externas, que às vezes podem ser referências boas ou ruins. Dentro de jovens com superdotação, esse mecanismo de assincronia emocional, esse sofrimento por essa intensidade, e vai ser até um tema de uma outra live, a gente vai falar um pouquinho sobre excitabilidade. A gente tem uma desconexão muitas vezes mais intensa, ou um sofrimento muito mais intenso, e aí é onde muito pai e muita mãe acaba entrando num desespero porque não sabe como acolher, não sabe como agir, não sabe como conectar, não conhece o universo que o filho ou a filha está se inserindo. E aí é onde eu vou fazer agora uma recomendação profissional. Eu diria que é importantíssimo, quase que obrigatório, um acompanhamento psicológico com adolescentes que tenham altas habilidades. É regra? Não. Mas é uma recomendação que, de todos os atendimentos que eu já fiz e faço, eu não sou psicólogo, para quem está chegando aqui agora, eu sou professor, especialista no atendimento de jovens com comportamentos de altas habilidades e superdotação, mas percebo que essa fase de transição, de desconexão com a infância, de reconexão com o mundo externo, ou de novas conexões com o mundo externo, traz uma série de questionamentos, de dúvidas e... como é que eu posso dizer? Sumiu aqui agora a palavra. De sofrimento, eu acho que o sofrimento vai encaixar bem, que um auxílio, uma ajuda profissional nessa orientação, nesse desenvolvimento, tende a ser positivíssimo, para que ele não se perca completamente. Porque às vezes o jovem intenso, por ter essa manifestação da superdotação, se sente tão desconectado do mundo adolescente porque não tem os mesmos interesses, não tem as mesmas afinidades, não tem as mesmas intensidades, e aí ele se sente cada vez mais desconexo. E aí vai viver uma fase que está muito marcante e muito presente hoje, que é a depressão na adolescência. E para quem nunca estudou, leu ou pesquisou sobre, ou pior, vivenciou dentro de sua família, jovens adolescentes que estão passando por um isolamento, um sofrimento social, depressão, a necessidade de uma medicamentalização para poder reencontrar um equilíbrio de neurotransmissores ou de atividades prazerosas, essa sensação de não pertencimento intensifica isso ainda mais. E só o amor materno e paterno,
só o abraço, apesar de muito significativo, não vai resolver. Então, é um alerta que eu queria trazer aí para vocês. Dentro da adolescência de jovens que tem a manifestação da superdotação, essa intensidade emocional, essa intensidade de sentimentos, ela tende a trazer um sofrimento muito maior. Por questões já de transição biológica, neurológica e social, não pertencimento, não adequação, vai fazer com que, por segurança, ele se isole ainda mais, ele se afaste ainda mais, porque não encaixa, não pertence e, principalmente, não é validado. Não é validado pela sociedade, não é validado muitas vezes pela família, não é validado pela escola, o que gera uma manifestação, então, de um comportamento de isolamento muito mais intensa. É importantíssimo trazermos para esse universo adolescentes com altas habilidades de superdotação questões que vão muito além do intelecto. Autoconhecimento, autovalidação, autovalorização. A necessidade, sim, de pertencer, mas também de agregar outras pessoas que também pertençam ao seu universo, ao seu nicho ou ao seu grupo. Muitas vezes, essa falta ainda de um trato social, por questões hormonais, por questões ambientais, por questões biológicas, trazem uma série de dificuldades, então, nessa aceitação também de um universo ao qual ele ainda não sabe aonde pertence. Tem até desejos e vontades da infância, mas já se acha grande demais, ou todo mundo já julga grande demais para poder curtir, brincar e se divertir com aquilo ali. Mas ainda é muito novo, ou muito imaturo, ou excluído por um universo mais adulto de coisas que também o interessariam ou a interessariam. E quando a gente pega adolescentes com superdotação, essa necessidade ou essa vontade de pertencer a um universo mais adulto é ainda maior. Para quem tem um jovem ou uma jovem aí superdotado ou superdotada em casa, sabe a dificuldade muitas vezes que é a gente conseguir até interagir na profundidade das suas áreas de interesse, nos detalhes do seu conhecimento, dos seus saberes, ao qual a escola, a gente já sabe, e eu trago muito isso, e também vai ser assunto de uma outra live, essa relação aí com a escola, onde a escola não o compreende, não o aceita, não o valida em sua grande maioria. O que gera ainda uma desconexão muito maior com esse ambiente que deveria ser de acolhimento. Como eu já falei, as nossas lives elas não vão se alongar muito. O planejamento da gente é manter aí uns 40, 45 minutos. Eu já vou começar a fazer um fechamento, fazendo até uma divulgação dos trabalhos que nós fazemos e realizamos hoje para esse universo chamado superdotação ou altas habilidades. Para quem não sabe, aqui no Brasil a gente trata como sinônimos em sua grande maioria dos casos, mas isso também vai ser assunto para um outro dia. Nós temos alguns produtos para oferecer para vocês. O grupo de jovens, que é o Germinação, onde a gente traz um ambiente para socialização, onde a gente traz um ambiente para experimentação, onde a gente traz um ambiente acolhedor, receptivo e prazeroso, lúdico, para que ele mostre suas habilidades, seus interesses, compartilhe e encontre pares. A gente tem o atendimento individualizado, que é a mentoria, onde esse atendimento a gente já faz voltado para as necessidades e os interesses daquele jovem, seja ele pré-adolescente, adolescente ou adulto. A gente está fazendo atendimento de jovens adultos também. Neurologicamente, a gente já tem alguns estudos mostrando que a adolescência se estende até 22, 23, 24 anos. Então, ainda é uma fase de transição, de descobertas, de experimentação. E a gente está aqui para juntos, trabalhando, auxiliar nesse desenvolvimento, nesse estabelecimento de boas conexões, de bons insights para a vida adulta dessa pessoa. Temos o bate-papo com os especialistas, no qual a gente vai conversar com a família, o pai e a mãe normalmente, para, dentro do nosso conhecimento teórico e prático, auxiliar essa família na experimentação de
coisas que podem dar certo quando estão vivenciando algumas dificuldades dentro da escola. Clara, jovens adultos. É muito bom ter você aqui, viu? Tem alguns que a gente acaba tendo um vínculo e uma afinidade maior. Essa criaturinha aí é uma dessas. O bate-papo com os especialistas, então, a gente faz essa conexão com o pai, com a mãe, com a família, para poder auxiliar dentro da nossa experiência teórica e prática, então, propondo possibilidades de experimentação nessa conexão com a escola, nessa conversa com a escola, na adequação junto à escola, para que a vida fique um pouco mais leve. E um ponto até bem marcante, ou melhor, antes de eu falar do ponto marcante, falamos na semana passada que a gente ia oferecer algumas vantagens para quem estivesse aqui. A gente vai dar 50% de desconto para 2 bate-papos. Eita, cadê o plural? Para 2 encontros no bate-papo com os especialistas, para quem procurar a gente, seja aqui via direct ou pelo WhatsApp ainda hoje. Então, hoje, 23h59, aqueles que entrarem em contato com interesse nesse bate-papo com os especialistas, para pensar um pouquinho mais na sua realidade, na sua vivência, vai estar aí com esse descontão. Próxima live a gente vai trazer alguns descontos ou algumas propostas diferentes, não falte, tá? Uma última coisinha que eu queria falar para vocês, a maioria dos que estão aqui são pais e mães. Eu sou um pai de jovem, hoje adolescente, com altas habilidades de superdotação, e pai de uma criança que está entrando na pré-adolescência, perfis diferentes. Estive aí do lado de vocês, apenas pai, e minha esposa, naturalmente, apenas mãe, buscando... vou falar disso aí. Peraí, Fabiana. Buscando conhecimento, acolhimento, orientação para quem estava chegando nesse universo. E no início foi muito dolorido, foi muito sofrido. Felizmente, a gente encontrou anjos no nosso caminho, mas sabemos que nem todo mundo ainda se encontrou e encontrou pessoas que acolhessem ou orientassem. E aí, para isso, nós temos um novo atendimento, que é o Família, terminado com AH, no qual nós estamos fazendo um grupo de acolhimento e de troca para famílias que vivenciam a superdotação. Ele acontece aos sábados e aí na parte da manhã. Para aqueles que tiverem interesse, manda uma mensagem aí no direct ou pelo WhatsApp para poder pegar mais informações. Mas é sempre um momento muito rico, não é uma aula, não é uma live, não é um compartilhamento teórico, é uma troca de famílias que vivem seus dramas, suas alegrias, suas necessidades, seus sofrimentos, suas experiências. E essa troca ela é tão rica que às vezes algo que alguém passou nos serve de inspiração ou de orientação para algo que a gente está passando. Tá? Para eu finalizar, Fabiana pediu aí para disponibilizar uma aula experimental no Germinação. Fabiana, a gente já faz isso. Pelo menos uma vez no mês, às vezes tem um mês ou outro que a gente não consegue fazer, a gente faz um encontro experimental do Germinação para poder fazer essa inserção nos grupos que a gente já faz de atendimento. Nós temos hoje 3 grupos de encontro do Germinação, um na segunda noite, um na quarta noite e um no sábado à tarde. Para não ter um rompimento no andamento dos encontros, a gente parou de incluir experimentações a todo momento que alguém chegava e falava, poxa, eu queria conhecer o Germinação. Aí a gente já falava, entra nessa segunda-feira. Percebemos que acabava rompendo um pouco a dinâmica do grupo, naquele momento que já tinha um planejamento, um combinado ou um assunto que ia ser desenvolvido, porque as pautas elas vão sendo construídas junto com os jovens. O Germinação ele não tem uma pauta fechada, concreta, então são assuntos que a gente vai trazendo de acordo com a demanda do grupo, interesse do grupo ou necessidades do grupo. Percebemos que ficar trazendo com uma certa constância pessoas só para conhecer, acabava que elas não se inseriam bem, porque eu tinha que parar para fazer uma introdução e a atividade que estava planejada ou programada não desenvolvia bem, porque a gente acabava perdendo um tempo dentro desse acolhimento que não sabia se ia gerar uma conexão entre os grupos. Então, o que a gente faz hoje?
Pelo menos uma vez no mês, a gente faz um encontro experimental gratuito para aqueles que queiram conhecer a dinâmica do germinação. E aí, gostando, curtindo e aprovando, a gente insere em algum dos grupos que já estão em funcionamento e em andamento. Segunda à noite, quarta à noite ou sábado à tarde. Tá? Para aqueles que tiverem mais interesse, procura a gente aí no direct, procura a gente no WhatsApp. É um prazer sempre ter vocês aqui. Agradeço os minutos na realidade que vocês se dispuseram aí para ouvir um pouquinho do que eu tinha para falar. E na semana que vem a gente traz um novo tema, uma nova troca, um novo bate-papo. E um detalhe importante. Dia 1º de abril, apesar de ser o dia da mentira, isso não é uma mentira, é uma verdade, a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas de vocês. Então a gente vai abrir umas caixinhas ao longo da semana e o tema vai ser respostas da vida para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha servido um pouquinho para vocês refletirem e pensarem, porque a gente não está aqui para trazer verdades absolutas, a gente está aqui para trazer reflexões instigadoras e espero que tenha sido positivo para vocês. Boa noite, fiquem bem, um bom descanso, boa noite de sexta-feira e até a nossa próxima live.